Olá, pessoal! Sou Adriana Macedo e recentemente, né, eu fiz aí umas reuniões, enfermagem avançada, fiz reuniões aí com enfermeiros, com auxiliares, com técnicos de enfermagem, mostrando um novo caminho dentro, né, das práticas integrativas para que esses profissionais pudessem empreender. E muita gente, né, ficou com dúvida com relação aí aos primeiros passos, né, porque eu trabalho em hospital e quando a gente se forma, a nossa formação basicamente é para a gente prestar um serviço e não para a gente empreender. Então, pensando em tudo isso, né, eu e a minha equipe, o Instituto dos Cymetics, nós, né, resolvemos aí fazer esse bate-papo. Hoje vai ser com uma pessoa assim, muito especial. Hoje eu vou conversar aqui com o Márcio Kuwabara. Ele é diretor da Organização Contábil Liberty. Gente, uma empresa com mais de 58 anos no mercado. E ele vai contar aí um pouquinho, né, da experiência dele, da empresa também, e vai aqui tirar algumas dúvidas, né, com relação aí ao técnico, ao auxiliar de enfermagem e até ao enfermeiro, para dar aí os primeiros passos desse caminho aí de abrir uma empresa, de começar a empreender. Então, esse bate-papo aí vai ser bem bacana, né, trazendo essas informações aí importantes para você que quer começar a entrar nesse caminho do empreendimento. Então, é com muita gratidão, né, que eu recebo aqui o Márcio Kuwabara para bater esse papo aí sobre empreendedorismo, né, na área da enfermagem. Ele que é um contador aí com muita experiência e vai poder tirar umas dúvidas. Márcio? Oi, Adriana, tudo bem? Oi, Obrigado Márcio, aí. seja bem-vindo. Obrigado. Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu espero que eu possa aí auxiliar e, digamos, esclarecer as dúvidas aí dos profissionais da área de enfermagem que queiram empreender. Tá? Então, do que precisar e do meu conhecimento, eu fico aí à disposição. Ai, muito obrigada, viu, por ter aceito aí o convite. E estava vendo aqui, poxa vida, sua empresa aí, né, já são mais de 58 anos no mercado, uma empresa já, né, bem consolidada, isso é bem bacana, né? Assim, empresa familiar, começou com meu tio, passou para o meu pai, e aí eu sou a segunda geração, digamos. Assumi aí uma parte da sociedade, né, alguns anos atrás. Comecei, lógico, né, digamos, no chão de fábrica e aí, desde então, a gente vem estudando, aprofundando, né, o conhecimento e atualizando, né, porque aqui no Brasil não é fácil empreender. São vários desafios, é uma, digamos, luta diária, né, para conseguir um contento aí a seguir, né, com a empresa e tudo mais. Mas graças a Deus, nessas mais de 5 décadas, né, a gente tem auxiliado aí vários empresários a, digamos, seguirem, né, na parte empresarial e assim almejar, né, os rendimentos e conseguir, né, sanar os problemas do dia a dia. Ai, que bacana, Márcio. Então, estamos, né, pessoal, aí, ó, com a pessoa certa, né? Alguém que já está há muitos anos no mercado, que está aí sempre se aprimorando, né, para poder oferecer aí um melhor serviço. Bom, Márcio, então eu até comentei no comecinho, né, que eu fiz aí algumas reuniões com enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem sobre empreendedorismo. Mas também não é minha área, né? Essa parte aí de abertura de empresas, isso eu não entendo nada. Por isso que eu resolvi aí conversar com uma pessoa experiente, né, para tirar essas dúvidas da gente. Então, a primeira pergunta é uma pessoa, né, de nível técnico, auxiliar e o técnico de enfermagem, que tem ali a sua formação técnica e resolve fazer um curso de terapias, uma formação em Reiki, por exemplo. Qual o primeiro passo, né, para eles aí abrir uma empresa, começar a oferecer esses atendimentos? O que você orienta aí para eles? Bom, de primeiro momento, ele pode trabalhar como profissional autônomo, né, e efetuar esses valores recebidos no chamado Carnê-Leão. É um programa específico da Receita Federal para aqueles que elaboram por conta própria, né, são pessoas físicas, só que daí eles vão ter que calcular os tributos mês a mês e recolher, dependendo do valor recebido,
o imposto de renda no mês subsequente aos valores recebidos. Também pode ocorrer desses valores, desses rendimentos, servirem como base de cálculo para recolhimento do INSS, tá? Então, aí teria que verificar o perfil, tá, da pessoa, se ela quiser seguir por esse lado. A outra opção para os auxiliares e técnicos, eles podem também abrir o MEI, o microempreendedor individual. Logicamente, esse MEI, ele tem suas particularidades, mas as principais são: ele vai passar a pagar um valor fixo, né, que é chamado DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Hoje está em torno de uns R$70, e quando ocorre a mudança do salário mínimo, né, federal, geralmente ocorre também o aumento, né, do recolhimento, porque dentro desse recolhimento está também englobado a parte do INSS, com base em um salário mínimo, tá? Então, ele pode recolher dessa forma e daí ele vai estar segurado, vai ter todos os direitos previdenciários, por exemplo, auxílio acidente, salário maternidade, enfim, todas as obrigações, mas balizadas em um salário mínimo, que é o valor com base, né, de recolhimento, tá? E nesse caso também ele pode depois se aposentar, tá? Mas no MEI ele só se aposenta por tempo, por idade, tá? Você tem duas possibilidades de se aposentar hoje, ou por idade ou por tempo de contribuição. Homem se aposenta com 65 anos de idade e mulher com 60 anos. Então, se ele optar pelo MEI, tá? Nas vias normais, a pessoa só vai poder se aposentar por idade. Se ela quiser contar esse período como MEI, como tempo de contribuição, ela vai ter que recolher o INSS, a complementação do INSS à parte, tá? Então, fica aqui bem claro que, assim, de bate-pronto, a pessoa, o auxiliar ou o técnico, teriam essas duas opções aí para esse complemento de renda. Nossa, muito interessante. Eu até fiquei aqui imaginando, né? Porque talvez no início a pessoa não queira assim de cara ir para o MEI, né? Mas aí ela Sim. pode ser carnê-leão, de repente, sei lá, fazer os atendimentos dela ali nos horários vagos e acrescentar, né, o que ela ganhou de atendimentos e pagar esse carnê. Seria isso, né? Isso, exatamente. Esse carnê-leão, hoje, ele é feito de forma online. A Receita Federal, ela abriu isso num portal específico dentro do site da Receita Federal. Então, o contribuinte, pessoa física, vai alimentando o sistema mês a mês e o próprio programa já vai calculando o valor do IR correspondente, ele gera a guia e ele pode depois exportar esses dados para a declaração do imposto de renda da pessoa física, logicamente, se ele tiver obrigado a declarar. Então, o contribuinte vai ter que verificar se ele está nos quesitos de obrigatoriedade de entrega e, caso esteja, ele pode aproveitar, tá? Ou deixar de fazer a declaração de IR. Aí fica a critério, como eu disse. Se ele não tiver obrigado, por espontaneidade, o contribuinte que decide se vai efetuar a entrega ou não. Nossa, bem bacana. Olha, já aprendi bastante aqui, tá vendo, pessoal? Falei para vocês, né? Essa parte eu não entendo mesmo. Bem interessante. E assim, para o enfermeiro, que no caso já tem o nível superior, muda alguma coisa ou mantém aí a mesma linha do técnico e do auxiliar? Sim, aí já tem uma tratativa diferenciada. Digamos, o enfermeiro que já se graduou, fez o curso superior, ele não pode abrir o MEI. Ele pode ainda trabalhar como profissional autônomo, seguindo as mesmas regras que eu comentei há pouco. Mas para a empresa, ele já fica restrito a abrir uma microempresa. Aí já muda um pouco a figura. Ao invés de ele recolher um valor fixo do MEI, ele vai passar a recolher o DAS com base no faturamento. Então, de acordo com o faturamento dele, vai ser verificado em qual parte da tabela, né? Porque no Simples Nacional Microempresa existe uma tabela escalonada. Então, assim, quanto maior for o faturamento,
maior vai ser a alíquota que ele vai estar sujeito a recolher, tá? E nesse caso, diferente do MEI, que já está, digamos, embutido o recolhimento previdenciário para fins de benefícios, né? Ele vai ter que recolher o Prolabore. Prolabore é a remuneração tributável dos sócios, tá? Funcionário seletista recebe salário. Dono de empresa, sócio, recebe Prolabore. Só que, diferente também do salário, o salário sempre quando tem a convenção coletiva anual e o acordo, né, da categoria, é aplicado um percentual e o salário só aumenta. No caso do Prolabore, o titular da empresa é que decide por qual valor recolher. Então, por exemplo, no primeiro momento, eu quero recolher com base no salário mínimo, que é o valor mínimo de base de cálculo para recolhimento. Se, digamos, no período mais favorável, ele quiser aumentar o valor do Prolabore, ele pode, tá? Informa isso mês a mês, no E-Social, né? No programa do governo que cuida da folha. E se, por exemplo, esse mês aqui as coisas não foram tão boas, então eu vou diminuir um pouco os impostos, então eu vou diminuir um pouco o meu recolhimento previdenciário. Ele pode voltar a recolher sobre um salário mínimo e, enfim, aí periodicamente ele pode rever a estratégia. Digamos que ele, eu decidi seguir para uma previdência privada, então eu vou passar a recolher um valor diferenciado do meu Prolabore. Ele pode. Aí, digamos, na terceira idade, que, digamos, ele quiser usufruir, né, de tudo que ele trabalhou, ele pode ter os dois rendimentos, o INSS, que é a aposentadoria pública, e a previdência privada, que ele faz o plano de acordo com o que ele quiser. Eu quero me aposentar com 60 anos e eu quero receber da previdência privada uma base de R$3.000 mensais. Ele escolhe uma instituição, lógico, né, que seja garantida, enfim, que dê algumas referências, conversa com o analista e passa para ele a proposição. E com base nisso, baseado no fator idade, valor de início de recebimento da contribuição, valor pretendido, o analista vai passar um plano para ele para recolhimento mensal. Então, basicamente, seria dessa forma. Nossa, muito interessante. Olha, eu pensei que seria a mesma linha aí do auxiliar e do técnico, né? Mas vocês viram, né? O pessoal muda, tem essa diferença. Por isso que é bom conversar com quem entende. E também tem uma outra questão, né, Márcio? A questão de servidores públicos, né? Aqui a gente está falando do público seletista ou daquelas pessoas que ainda não têm nenhum vínculo e querem empreender. Mas também a gente tem aquela questão, né? E nesse caso, muda também, ou cada caso é um caso, aí teria que entrar em contato com você depois, especificar bem, né, aí o vínculo da pessoa. No caso de servidor público, o primeiro quesito que ele tem que tomar cuidado é verificar o seu estatuto. Se o estatuto não faz menção a impedimento de trabalhar com uma outra atividade, sendo empreendedor, tá? E se permitir, quais as atividades que seriam permitidas. Via de regra, a parte de treinamento, ensino, ela não tem objeção. Mas, dependendo da função que o servidor exerce, pode haver um conflito de interesses e, por isso, do impedimento dele trabalhar por conta própria. Então, a primeira questão seria analisar esse ponto, né? Até mesmo para não ter nenhum, digamos, nenhum imbróglio, né, com o órgão, né, contratante. Sim. Tá? Mas, feito isso, não havendo nada que impeça o servidor de trabalhar, ele pode seguir da mesma forma, tá? Aí a questão do INSS também tem que ser observada, dependendo para qual tipo, né, de órgão que o servidor trabalha, para ter um complemento do INSS normal, né? Porque tem aquela previdência dos próprios servidores públicos e também pode ser visto, né, a questão da possibilidade dele receber também pelo INSS. Olha, que interessante. Bom, aí já é uma coisa assim mais peculiar, né? Aí tem que ver... Com certeza, aí tem que ver cada caso. Cada caso. Aquele jargão, né? Cada caso é um caso. Então, teria que analisar o perfil, né, de cada contribuinte, de cada pessoa que queira seguir, né, com esse empreendimento,
e daí analisar a situação e oferecer a melhor proposta para ele seguir. Logicamente que isso daí não é uma coisa taxativa. O governo, ele, digamos, e o Congresso, eles mudam as leis periodicamente. Então, pode ser que num primeiro momento houve entendimento que um caminho seria melhor, mas se o governo mudar as regras do jogo, aí tem que ser feita uma nova análise. Entendi. Nossa, muito esclarecedor, Márcio. Agora uma dúvida minha, assim, com relação tanto ao técnico ao auxiliar, né? Que de repente optar aí pelo MEI. Demora muito o processo para ele abrir? Não. Você tem um tempo mais ou menos estipulado de quanto a parte burocrática, digamos assim? Ou... O MEI é uma dos maiores tipos de empresas, né, desde a sua criação, que tem usuários, né? A única coisa que, em primeiro lugar, ele tem que ter aquele cadastro no sistema gov.br, tem que ser no mínimo nível prata ou ouro, para poder fazer a validação, tá? Isso daí é uma questão de segurança, tá? Que foi, digamos, aprimorada pelo governo, porque às vezes ocorria perda de dados e, digamos, uma pessoa mal intencionada pegava esses dados e criava um MEI, tá? E aí fazia operações incorretas, enfim, acabavam até ocasionando problemas para a pessoa, né? Digamos, que é o detentor daqueles dados. Então, o governo colocou como trava de segurança, a primeira questão é ter o cadastro do gov.br para depois validar essas operações. Feito isso, até que a operação não é muito complicada. Então, eu creio que não ocorrendo nenhum problema no portal do empreendedor, a pessoa consiga abrir o MEI no mesmo dia, tá? Então, isso daí é de forma automática. Quiçá o sistema de abertura do MEI fosse replicado para todos os outros tipos de empresas. Isso daí ia facilitar bastante o trabalho. Nossa, que bacana! Bom, pessoal, vocês viram, né? Então, o Márcio trouxe aqui muitas informações para você aí, que assim como eu também, né, leigo no assunto. E, então, aqui ele já deixou claro, né, o primeiro passo aí, tanto o auxiliar, o técnico, e também o enfermeiro, né, que tem uma diferença. Então, é isso, né? Eu quero, assim, agradecer imensamente, né, aí essa contribuição do Márcio. Até para mim, me clareou muito, assim, eu sou servidora, né, meu vínculo é federal e hoje, na situação que eu me encontro, eu ainda não posso abrir uma empresa, né, só posso, assim, dar aulas, dar cursos, e foi bem esclarecedor. Eu, Márcio, agora, assim, quem está aqui, quem vai nos assistir depois, né, e aí, de repente, ficou com mais alguma dúvida, e aí, como que ela faz aí para entrar em contato com a Liberty, né? De repente, até contratar aí o serviço de vocês para ajudá-la aí nesse primeiro passo aí da abertura de uma empresa, ou até mesmo, né, para fazer as tributações depois. Você tem alguma rede que ela possa acessar? Como que é? Sim, eu vou deixar depois. O nosso site é www.liberty, com Y no final, .cnt.br. Também estamos na plataforma do Instagram, tá? E Facebook. Aí depois eu passo os endereços, tá? E fico à disposição aí no que eu puder auxiliar para todos os operadores, tá? Muito obrigada de coração mesmo, né? Tenho certeza aí que para os enfermeiros, para os auxiliares e técnicos que queiram dar o primeiro passo, com essa explicação já vai ficar muito claro para eles. Porque, assim, eu até então não tinha nenhuma noção, né? Eu sou terapeuta reikiana, também trabalho, sou servidora, mas se amanhã ou depois eu tivesse que abrir uma empresa, um estabelecimento, eu ia ficar totalmente perdida. E com o que você trouxe aqui, já deu uma direção, né? Que tem essa diferenciação do técnico, do nível superior. Então, eu quero te agradecer assim, imensamente, viu? Por ter doado aí o seu tempo e o seu conhecimento aí para nos auxiliar aqui. Muito obrigada. A gente vai deixar aqui, né, o seu Instagram, depois o site, Facebook. E aí, pessoal, entrem lá, acessem e façam aí a consultoria de vocês, né, com a Liberty. Fiquem com o Márcio. Muito obrigada, viu, Márcio? Eu que agradeço, Adriana.